Já tá gravando? Já. Ah, tá. Oi, gente! O ano de 2020 começou muito quente. A primeira hashtag do ano foi Terceira Guerra Mundial. Isso porque os Estados Unidos resolveu atacar um país, dessa vez o Irã e o Iraque, com a justificativa de combater o terrorismo. Mas antes da guerra que os Estados Unidos tentam impor ao mundo, a guerra bélica, a gente também tem que lidar com a guerra ideológica. E o que é essa guerra ideológica? Chovem muitas notícias, informações manipuladas que tentam nos convencer o tempo inteiro que os países que estão lutando por soberania e liberdade são, na verdade, países repletos de terroristas e fundamentalistas religiosos. Mas vamos pensar por outro lado? Quando falam a palavra terrorista, aposto que vem na tua cabeça a imagem de um homem barbudo com roupas típicas dos povos árabes ou da religião islâmica. É assim que os países com mais poder naturalizam seus atos de guerra e transformam pessoas em bárbaros que não merecem nosso respeito e nem a nossa empatia. Mas o que de fato é terrorismo? Nesse vídeo, a gente vai explicar um pouco e demonstrar como é contraditório o discurso que os Estados Unidos fazem. Para começar, vamos falar do terrorismo individual, que é a tentativa de eliminação de um líder de grande relevância política. Essa é a maneira como qualifica os próprios Estados Unidos a esse tipo de ato terrorista. Mas também é uma velha prática conhecida dos próprios Estados Unidos. A gente já conhece bem das centenas de tentativas de assassinato de Fidel Castro em Cuba, Lumumba no Congo, Sukarno na Indonésia, Arbenz na Guatemala, Hugo Chávez na Venezuela, Milosevic na Iugoslávia e mais um montão de outros exemplos que a gente não consegue falar aqui. Um segundo exemplo é o terrorismo em massa, que seria o terrorismo contra a população civil, basicamente a população de um país. Um bom exemplo desse tipo de terrorismo em massa são as bombas que eles mesmos tacaram em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Foram 250 mil mortos. 11 de setembro não chega nem perto disso. Fora a contaminação química, que perdurou durante muitos anos depois. Outros exemplos desse tipo de terrorismo são os massacres que acontecem na Palestina, no Líbano e no Iraque. Se terrorismo é afetar as populações civis em decorrência de uma guerra, por que os Estados Unidos não falam sobre a política de bloqueio econômico que eles implementam em diversas nações? Estima-se que até 2003, antes da guerra no Iraque, mais de 500 mil crianças morreram em decorrência da política de bloqueio que dificultava que chegassem alimentos e medicamentos no país. Por conta dessa mesma política, Cuba vive há 60 anos sob um bloqueio econômico. O mesmo acontece na Palestina, no Irã, na Venezuela, na Nicarágua e em todos os países que não aceitam abaixar a cabeça para todas as vontades dos Estados Unidos. O motivo é sempre o mais esfarrapado possível, levar democracia a esses países. Mas o que seria essa democracia que os Estados Unidos querem levar aos países? Ou seria apenas uma tentativa de submeter esses países às suas próprias vontades? Porque se o problema fosse mesmo democracia, por que a Arábia Saudita, onde existe uma monarquia hereditária, não sofre esse tipo de sanção? O que demonstra que, na verdade, os Estados Unidos não estão preocupados nem com democracia e nem com liberdade, apenas em garantir os laços com os países que topam serem submissos a eles. Acho que depois desses argumentos ficou mais fácil entender por que o arremesso de pedra dos palestinos é computado como ato terrorista, enquanto os bombardeios de Israel à Palestina, não. Quem define o que é terrorismo é quem detém o poder econômico, ideológico e político. É muito importante numa guerra garantir legitimidade para conseguir fazer todas as suas barbaridades sem levantar nenhum tipo de suspeita e nenhum tipo de questionamento. Se você acredita nessas ideias ou quer entender melhor sobre tudo isso que eu falei, participa da campanha que a gente da UJS está fazendo. Não há guerra, a juventude quer paz. Para que mais gente conheça essas ideias, curte, compartilha, comenta esse vídeo e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Fica ligado e até a próxima!